Nessa aula, vamos iniciar o estudo sobre as funções de referência e pesquisa no Excel. Iniciar o estudo dessas funções. E essas funções, elas vão tornar o seu trabalho mais automático e vai te poupar muito tempo. Então, vamos entender duas das principais funções dessas categorias. Vamos nessa aula iniciar o aprendizado da primeira função, que é a função índice. Essa função aqui. E primeiramente, vamos entender para que serve essa função de índice. Ela é muito simples de ser utilizada. Dependendo dos argumentos que vamos passar para ela, essa função vai referenciar os valores de outros dados, planilhas e tabelas. Bom, você escutando essa definição, ela parece bem útil, né? E eu vou te confirmar agora que ela é. Então, agora que já vimos na teoria como funciona, vamos aplicar ela na prática. Primeiramente, vamos escolher uma célula, por exemplo, escolher uma célula aleatória aqui, e vamos agora colocar a função índice. Como é a nossa primeira vez utilizando, mais uma vez, vamos utilizar a página de inserir função. Então, colocaremos índice. Lembrando que índice tem um acento agudo no primeiro i. Então, índice. Lembre de colocar esse acento, pois senão você não encontrará a função, tá? Então, encontraremos a função índice. Ao pressionar OK, será aberto essa página de selecionar argumentos. Mas, Rafael, eu nunca vi essa página de selecionar argumentos, porque ela foi me mostrada apenas nessa função. Olha só, essa função, como você pode ver, tem duas formas de passar argumentos para ela. E olha só, por eu já ter utilizado muitas vezes essa função índice em Corresp, eu posso te dizer sem sombra de dúvidas que na grande maioria das vezes, esse primeiro conjunto de argumentos vai resolver quase todos os nossos problemas. E por ser mais simples, nós só vamos utilizar ele nesse nosso projeto. Então selecionaremos esse primeiro e OK. Agora sim, nós podemos mudar para a página de argumentos da função. E a primeira coisa que já podemos tirar de conclusão é que esses dois primeiros parâmetros de matriz e números de linha são obrigatórios e o número de colunas não é obrigatório. Mas toma cuidado com isso, tá? Eu vou te mostrar lá na frente que existirão situações que esse número de colunas vai ser obrigatório. Então agora vamos aplicar na prática um primeiro teste. Vamos aplicar essa primeira função nessa própria tabela de produtos de serviços para testar. Então, clicaremos para escolher o nosso dado e pressionaremos Enter. Depois, ele pede o número da linha, ou seja, vamos passar o número da linha e o número da coluna, e essa função vai retornar o dado daquela linha e coluna dessa matriz. Então, vamos lá. Vamos imaginar que queremos, nessa matriz, nós queremos a segunda linha. Então, dessa matriz, nós queremos a segunda linha. E na nossa coluna, nós vamos querer, por exemplo, o serviço. E o serviço, nessa nossa tabela 5, é a terceira coluna. Então, colocaremos aqui, número da coluna, 3. Então, o que vai retornar da nossa função é parte elétrica da residência. Então, vamos lá. Agora que vimos mais ou menos como funciona, eu vou te testar. Antes de eu colocar, o que é que aconteceria se eu colocasse o número 4 aqui? Ao invés de ser 3, o número da coluna, eu ia para 4. Se eu colocar 4, o que vai vir vai ser o teste. Beleza? E agora, se eu colocar, por exemplo, vamos colocar o número da coluna 1, e eu vou voltar agora para produtos, beleza? E agora, se eu alterar aqui para 1, o que é que vai acontecer? Bom, se eu estou em cabo elétrico, que é a segunda linha, eu vou para argamassa, que é a primeira. Entendido? Essa função ela é bem simples. Nós só selecionaremos a nossa matriz, selecionaremos a linha e a coluna de acordo com a matriz. Muito cuidado com isso, tá? Porque muitas vezes você pode pensar que esse número de linha e coluna é de acordo com a planilha, mas não, é de acordo com a sua matriz que você passou no primeiro argumento. E depois disso, ele faz uma referência àquele dado. Simples assim. Então vamos pressionar Enter. E além de você poder modificar na página de alterar argumentos, você também pode modificar aqui. Por exemplo, agora que eu estou na coluna 1, eu vou para a coluna 3 e para a linha 2. Então eu vou para a parte elétrica da residência. Beleza? Pronto, essa função ela é bem simples, né? Só colocar os 3 argumentos, que também são simples de entender, e aplicar ela. Mas agora vamos fazer alguns outros testes para te mostrar o que você pode ou não fazer com essa função. Ou seja, eu vou te mostrar o limite de até onde você pode ir com essa função. Primeiramente, a gente vai pegar essa mesma função que colocamos aqui e vamos tirar o número de colunas. Por que, Rafael, a gente vai tirar o número de colunas? Porque, como vimos, esse número de colunas ele é opcional. Então, podemos tirar, né? E olha o que acontece quando eu coloco o número 0. Vou pressionar Enter. E aqui vai ser mostrado toda a nossa linha. Você está vendo? Isso não é muito legal e nem muito intuitivo para o seu usuário. Então, sempre que possível, é interessante você mostrar o número da coluna. E isso daqui só está sendo mostrado nesse Excel, pois ele é o 365.
E o 365 a gente pode trabalhar, ele pode mostrar esse tipo, que é uma matriz. Caso você esteja trabalhando com 2019, pode ser que seja mostrado até um erro na sua função. Então tome cuidado, tá? Agora irei colocar novamente o número da coluna. Vamos colocar aqui, por exemplo, 3. E pronto. Lembre-se desse detalhe, por favor, de colocar a coluna quando sua matriz tiver mais de uma coluna. E para finalizar o estudo dessa função, vamos passar apenas uma linha ou uma coluna na matriz. Então, vamos passar somente, por exemplo, essa linha de cabeçalho. Nesse caso, estamos passando apenas uma linha como argumento da matriz. Quando isso acontece, a gente só precisa passar um argumento. E esse argumento, por exemplo, vamos colocar o número 4. Se a gente pegar o número 4, a gente vai ter o tipo de material. 1, 2, 3, 4. Beleza? Se eu colocar, Rafael, agora, número 6, eu vou ter o preço total. Da mesma forma, funciona se eu colocar uma coluna. Olha, eu vou alterar. E agora, eu vou colocar essa primeira coluna. Pressionar OK. E aqui eu vou colocar agora, por exemplo, a linha 2. A linha 2 eu tenho um produto argamassa. Se eu colocar a linha 3, eu tenho cabo elétrico. E a linha 1, eu tenho produtos. Beleza? Pronto, finalizamos a função índice. Essa função ela é bem legal e importante. Mas analisando ela agora, você deve estar pensando: beleza, Rafael, eu entendi o que ela faz, eu vi que ela é simples de utilizar, mas como é que ela vai otimizar a minha planilha? Cara, para te mostrar como essa função vai otimizar a nossa planilha, eu preciso te explicar antes como funciona a função Corresp. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato aqui. Primeiramente, você vai treinar essa função e entender como essa função índice funciona aí no teu Excel. Aí depois você vai voltar para assistir a próxima aula de Corresp e eu te prometo que depois da aula de Corresp, nós vamos otimizar muito a nossa planilha.